Olá, sejam bem-vindos ao Entre Elas. E hoje a gente fala de um tema muito legal. Você já sentiu aquela dor profunda da perda? Aquela dor que você acha que jamais vai se levantar depois dela? Pois é, o nome disso é luto. E é sobre o luto que a gente conversa hoje. Para isso, a gente recebe aqui a psicóloga Neia Neves Teles. Vai conversar com a gente, não é isso, Marilene? Eu acho que vai ser um programa muito interessante, porque a gente pensa que luto é só morte. Morte de alguém querido, mas não, a gente sofre muito luto na vida. E eu acho que o programa vai ajudar e ajudar bastante. E é legal você pensar que a vida é morte, vida, morte, vida, e que a gente pode renascer sempre. Seja bem-vinda, Neia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente te agradece muito. Largou a agenda para nos atender e para falar com você que está em casa. Por falar em você que está em casa, vamos curtir esse programa, gente? Curtir, dá like, vamos lá, se inscreve no canal. É isso que a gente quer de você hoje. Escreve, é rapidinho. Neia, o que é o luto em si? Na realidade, as pessoas confundem muito o luto, né? Porque eles atrelam o luto a uma questão só de uma perda física de uma pessoa. Mas o luto é qualquer perda. Por exemplo, se você perde um emprego, se você perde um amigo, tem pessoas que se acidentam, né, e perdem uma parte do corpo, uma perna, um braço, também não deixa de ser um luto. E através desse luto, às vezes as pessoas ou elas conseguem sobreviver e se superar, como a gente diz, né? Entra no processo de resiliência, ou então elas ficam vivenciando esse luto de uma forma eterna e desencadeando até processos depressivos. O luto, quer dizer, o luto, como você falou, ele é um processo, né? É um processo que tem várias fases. Eu acho que a primeira fase é a negação. Sim, né? exato. A primeira exato. fase é a pessoa não aceitar aquilo, não, né? A segunda fase é a raiva. Ela ficar com raiva daquilo que aconteceu. Do outro que partiu, do tempo que ficou casado e agora está separado, sei lá, raiva. Não sei as outras fases também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quero te perguntar, essas fases têm que ser vividas intensamente? Você é capaz de passar da fase 1 para a fase 4? Como é que é esse processo? Como é que são essas fases? Então, a gente diz o seguinte, existem 3 fases do luto. Você colocou muito bem a primeira, que é a negação. Depois é a aceitação e depois é a aprovação. A primeira fase, a negação, é quando ocorre o fato, a pessoa fica se questionando. Por que comigo? Por que não foi com o outro? Por que, por exemplo, o meu pai faleceu? Por que ele pegou uma doença? Então você nega o tempo todo. Você não aceita o processo do luto. Vamos falar especificamente de uma perda. Por exemplo, faleceu alguém da família. Você nega incansável. Só que, diante daquela situação ali, às vezes você tem que tomar algumas atitudes, né? Sei lá, o velório, documentação, coisas de ordem prática. E você continua negando. Com o passar do tempo, você passa para a fase de adaptação. O que é a fase de adaptação? É você entender. Você às vezes nem aceitou ainda, está negando ainda. Mas você começa a entender que a vida continua. O dia, a noite, o mundo está girando, as contas estão chegando. E você precisa se adaptar àquele processo. E a terceira fase e última fase, a gente diz que é a fase da aceitação. Que é a fase que demora mais. Algumas pessoas não saem dessa fase. É a fase que quando você não sai, você entra no processo depressivo. Às vezes vocês podem até conhecer, né, alguma pessoa que perdeu um ente querido e parece que a vida da pessoa acabou lá atrás. Tem 20, 30 anos, 15 anos e a pessoa está ali vivendo daquele mesmo jeito. E eu falo que assim, o primeiro ano
da morte, da Eu ia te perguntar perda. isso. Quanto tempo demora cada fase? Ou Tem um varia, tempo correto? né? Ou varia Então, de pessoa a pessoa? fase Como de é que é? negação, ela demora um tempo, assim, até umas 3 semanas, que é quando aquela fase crítica, né? Nós estamos falando de pessoas falecidas, então é o enterro, é o velório, é a missa de 7º dia, é Tudo tirar horrível, as coisas de casa, é aquele movimento que você tem em casa que agora você não tem mais, né? Então, assim, você entra em um processo de choque, você não acredita, encontra com todo mundo, as pessoas te perguntam, você tem que falar, que é também desgastante, né? Ai, morreu de quê? Mas por quê? Passou mal, foi atropelado. Então, assim, as pessoas, morreu afogado. Mas morreu afogado mesmo? Ou ele passou mal antes? Sabe? Sei. Porque as pessoas são Curiosidade muito mórbida. sem noção. É. Aí, a fase de adaptação é de 1 mês, 2 semanas, você entra na fase de adaptação. Não quer dizer que você aceitou. Você começa a se adaptar porque a vida está fluindo. As coisas estão acontecendo. E aí é o momento que você retorna para o trabalho, que às vezes as pessoas te chamam, poxa, vamos sair, vamos tomar um café. Você começa a querer, né, fluir com a sua vida. E a fase de aceitação, geralmente, ela demanda 1 ano. Por que 1 ano? Porque você pensa assim, Natal estava aqui, Ano Novo, nós passamos juntos, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do aniversário. Então, esse primeiro ano é muito doloroso, porque a pessoa tem a lembrança de que o ano passado essa pessoa estava aqui convivendo com você. Beleza, passou 1 ano da morte, né? Aí, nesse ano seguinte, você já lembra assim, mas o ano passado ele já tinha falecido, né? Então, aquilo fica meio que te acariciando, te dando um consolo. E aí fica mais fácil. Não quer dizer que a pessoa vai sair e dizer, acabou. Não. Existe uma história de vida, existe um movimento, existe as lembranças, às vezes, né? Uma música, um lugar. A música, tem música que eu ouço até hoje e eu choro. Que eu lembro do meu pai. Pois é. Eu não aceitei a morte dele. Ele morreu idoso, hein? Eu não aceitei na época. Então. Não aceito até hoje, porque me dá uma antipatia quando eu vejo uma pessoa assim de mais idade que o pai está vivo. Eu falo assim, mas por que essa pessoa está com o pai vivo e eu não pude estar com o meu? Né? É a fase ruim. da negação. Mas estou negando até hoje, tá? Então, aí tá vendo? É porque são fases distintas. Não quer dizer que a pessoa vai passar necessariamente. A Marilene colocou... Falei, da negação você vai para a raiva, entendeu? A negação, a raiva está inclusa ali na negação. Negação. Ela continua ali. Mas, né, olha só, nós estamos falando de uma morte física, mas nós temos também lutos de situações que a gente passa ao longo da vida. Por exemplo, você tem um emprego que você adora. Aí um dia você chega para trabalhar, você acha que você está dando o seu melhor, o máximo, e alguém fala para você, olha, a gente está encerrando o seu contrato. Oi? Como é que é? Entendeu? Também. E aquilo é uma grande dor que você sente. E muitas vezes você demora muito a se levantar dessa dor. Há, por exemplo, o luto de pessoas que se divorciam, que se separam depois de anos, décadas de casamento. O processo, a dor é a mesma? É a mesma. A variação é de pessoa para pessoa. Porque às vezes você vai Eu já fui em velórios de algumas pessoas, de eu chorar mais do que a mulher do cara lá, do que a filha. Porque cada pessoa se relaciona com o luto de uma forma, sabe? Então também tem uma situação. Eu lembro que uma vez uma amiga minha, o filho dela sofreu um acidente e ele ficou até tetraplégico. Eu demorei 2 meses para ir no hospital visitar. Quando eu cheguei lá, eu chorava mais do que a mãe. E a mãe que me consolou, a mãe do menino me consolava. E assim, até hoje... Eu fico pensando, gente, cara, o menino tinha 20 anos, sofreu um acidente e ficou tetraplégico até hoje. Eu não sei como que a mãe lida com isso. Eu tô falando que é muito difícil,
Qualquer Todos perda. esses são processos de luto. Todos são processos de luto. Às vezes as pessoas falam assim, meu cachorrinho morreu, eu tô tão triste. Ai, que bobeira, cachorro, credo. Não é, gente. Não é, não. Não é. Depende do amor que você tem por aquele ente querido. Porque às vezes tem gente que morre que você dá graças a Deus, né? Você fala, já foi tarde. Claro. Não é assim? É sim, Não é sim. É sim. Quem falar que você mentira, tá mentindo. Pois é. Já curtiu o programa? Já deu seu like? Se inscreve no canal, por favor, para esse programa chegar a muito mais gente. De repente você tem um amigo, uma amiga que esteja passando por um processo de luto, é hora de compartilhar para que esse programa chegue até essa pessoa. Porque agora a gente vai falar sobre como se supera o luto. Eu queria saber exatamente como. Vamos lá. Vamos facilitar as E coisas. eu ia falar exatamente sobre isso, porque que interessante, né? A energia que está fluindo legal. O que acontece? Às vezes as pessoas estão tristes lá ou com uma perda de um emprego, ou de um animal de estimação, ou de um ente querido, e o mais comum é a pessoa chegar e falar assim, você tem que ser forte, isso acontece com todo mundo. E aí a pessoa não se acha no direito de sofrer, de chorar, de sentir aquela dor. Porque se você não passa pelo processo do sofrimento, você não se liberta. Às vezes a Marilene lá atrás, quando o pai dela faleceu, ela foi muito cobrada disso. Você tem que ser forte por causa da sua mãe, seus irmãos, ou não sei quem. Então... Não, o que eu ouvi é o seguinte, ele já está tão velho, que naquela época se falava assim. Velho, né? Nossa, por que você vai chorar? Se seu pai está velho, está na hora de morrer. Isso que eu ouvia. Nossa, e eu detestava ouvir isso aí. Eu acho isso Então, uma falta de empatia. Aí, olha só, essa fala tirou da Marilene a liberdade, né? de sofrer o luto da perda do pai. É como se ela não tivesse o direito de sofrer por aquilo. Para quê? Ele já está velho, né? Era como se falava. Ou ele já está idoso, descansou. E aí o que acontece? Você acaba entrando nesse processo de que eu não tenho o direito de sofrer. Tira de você o fato de poder chorar, querer ficar em casa, não querer conviver com ninguém durante um período. Vivenciar mesmo. O que você tem? Eu tô triste. Por quê? Porque meu pai morreu. Tá, e até que ponto essa tristeza, né, essa dor do luto, ela é considerada normal, humana, dentro de um processo de normalidade, e quando ela vira uma doença? Exemplo, eu tenho uma amiga que está separada há 10 anos, 11 anos e tal. Você olha para ela, o olhar dela é triste. E não era, sabe? Ela não consegue superar a dor, que é uma grande dor, da separação, entendeu? Então eu fico pensando, até que ponto essa dor, vivenciar essa dor, está dentro de uma normalidade e quando não está mais e você deve procurar ajuda? Então, a gente não tem como mensurar uma coisa cronológica, porque de pessoa para pessoa existe um tempo e as coisas vão acontecendo. O que tem que observar é como a pessoa está reagindo àquele luto. Porque tem pessoas que passam por a negação, adaptação e a validação e vai embora. Você vê nitidamente ali como é que esse processo está se dando. Agora, está se arrastando durante muito tempo, a tristeza começa a virar uma melancolia, o autocuidado começa a não existir, a pessoa não quer mais sair de casa, aí o cabelo começa a ficar branco, no caso da gente mulher que pode pintar, né? Não faz uma unha, não quer tomar um banho. Sim. Aí já entrou no processo depressivo. Eu sei de caso de uma mãe que o filho morreu de acidente e ela entrou nesse processo depressivo e ela morreu. Ela era uma pessoa saudável. Ela morreu de tristeza. Sim. Morreu de tristeza, exatamente isso aí. Então, ela ficou na primeira fase, que é a negação. E aquilo me dava uma tristeza, porque ela tinha mais outros filhos. Não tinha, né? Ela faleceu. E os outros filhos ficavam vendo aquilo.
que ela tinha tanto amor por aquele filho era o filho mais velho, que ela não aguentou a morte dele. Então, isso cabe a quem está em volta, esse alerta. Olha, a minha amiga não está bem, a minha mãe não está bem, minha vizinha não está bem, eu preciso fazer alguma coisa. Então, e o que é que se pode fazer? Então, quando você detecta isso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga minha, ela fazia dupla de vôlei com uma outra pessoa e essa pessoa do nada desfez a dupla com ela. E ela entrou no processo de luto. Ela falou, né, eu não vou mais sair de casa. Aí tinha um torneio lá em Vitória, ela falou que não queria ir. Falei, você vai sim. Você não vai ficar, eu vou lá dentro da sua casa, eu vou te arrastar, você vai sim. Aí eu falei, até porque as pessoas vão ficar perguntando de você, eu vou falar o quê? Ah, tá em casa chorando as pitangas? E para ela foi a melhor coisa, porque ela estava triste nesse processo de perda, de não aceitação. Mas por que ela não quer mais jogar comigo? O que eu fiz? E às vezes não tem nada a ver com a pessoa, é com a outra. E eu tirei ela de casa, eu tirei desse movimento aonde ela se achava que ela era a causadora da situação. E não era, porque as pessoas fazem escolha. O que a gente tem que ficar é atento. A gente também não consegue solucionar as situações de todo mundo. Mas, por exemplo, a Marilene, se você começa a perceber diante de um luto que ela está triste, você precisa auxiliar. Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa diferente? Até para ela começar a entender que a vida flui. Não vai ser igual era antes, porque está faltando algo. A história foi escrita, não apagou a história. Mas dali para frente ela vai precisar caminhar sozinha. E às vezes no começo, com auxílio de amigos. A terapia ajuda muito, porque a pessoa começa a se validar. Né? Porque às vezes existe muito em casais. O que acontece? A mulher é dependente do homem, financeiramente e emocionalmente. Aí o homem morre, pronto. A mulher, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Não, ou então ela descobre que é traída. Também. É uma dor imensa, Também. né? Então, isso. É um outro luto. É, um outro luto. E quando é perceptível, porque às vezes tem pessoas que são muito resilientes. É igual a gente está vendo essas enchentes aí. A pessoa fala assim, eu perdi a casa, perdi tudo, mas agora eu vou reconstruir. Mas quando você não tem resiliência e você não tem suporte de amigos, familiares, fica muito mais difícil. Então a gente precisa estar atento ao outro, a ter cuidado com as pessoas que nos cercam. O que está acontecendo? Por que você está assim? Vamos sair? Vamos fazer algo diferente? Ou às vezes um café. Sentar, tomar um café, não precisa nem... Ouvir, isso. né? Se colocar no lugar de escuta. Olha, eu vim aqui para te ouvir. Né? Eu sofri um luto no trabalho. E o que me salvou foi uma outra pessoa que veio e me ofereceu uma coisa melhor. Aquilo ali, para mim, assim, me salvou. Porque estava difícil de sair daquilo. Eu estava fazendo um trabalho excelente, me tiraram o tapete subitamente. E eu sou uma pessoa muito empenhada naquilo que eu faço. Dedicada. E me deu muita tristeza de ver a não valorização do meu trabalho. E a sorte foi exatamente essa. A pessoa veio na minha casa. Olha. E veio, eu não sei como descobriu que eu estava naquela situação e me ofereceu uma outra oportunidade que eu peguei e que realmente me tirou daquela agonia, daquela tristeza. Porque você fica num ciclo vicioso, né? Como Freud falava, né? Os 3 R's. Remói, rumina e revive. Você não sai desse ciclo vicioso. Você fica remoendo a situação, se colocando a culpabilidade toda em você. Você, às vezes, não consegue olhar por uma outra vertente, aonde você não teve nada com isso, porque a gente se culpabiliza, né, Marilene? Você deve ter pensado, mas o que eu fiz de errado? Porque a decisão foi do outro. Isso. Mas o que eu fiz de errado? Como assim? Mas quando você entende que você é inerente ao comportamento do outro, e aí você entende que você estava fazendo o que você poderia fazer, tanto que essa pessoa te solicitou para fazer algo e você abraçou. Mas essa pessoa realmente te salvou. Então é uma pessoa eu sou que muito grata. Ela teve um olhar de compaixão, de caridade e não se acomodou.
Acontece isso muito com os suicidas. Eles entram num processo depressivo de perda e eles se isolam. E geralmente quem está por perto não vê esses sinais. E a pessoa acaba tirando a própria vida, porque ele está sofrendo um luto, está sofrendo uma perda. Então é bom quem está ao lado estar sempre atento. É o se importar, né? É o se importar. E a gente está perdendo isso na sociedade, né, Marilene? As pessoas não se importam com as outras. E você precisa se importar. Você precisa se importar. Inclusive, se importar te credencia a ser mais humano, né? Aquele olhar de você falar, olha, é compaixão, é a prática da compaixão, da generosidade, da solidariedade. Se importe com o outro. Já curtiu o canal? Tá se importando com a gente? Isso aí. Então curte e se inscreve. Isso aí. Neia, em que momento a pessoa deve procurar terapia? E conta pra gente onde é seu consultório. De repente alguém tá assistindo esse programa e fala, gente, eu tô passando por essa dor, eu vou procurar essa psicóloga. E aí, como é que faz? Então, o que acontece? Geralmente a pessoa nesse processo, ela não consegue sair, né? Precisa de um auxílio. Marilene, com todo o conhecimento, sabedoria, uma pessoa inteligente, e ela se refugiou na casa dela diante de uma frustração e do luto. Alguém foi lá resgatá-la. A gente não sabe se não tivesse aparecido essa pessoa ido lá resgatar. Então, assim, o filme Avatar eu gosto muito porque quando eles lá estão, né, conversando, eles falam assim, eu vejo você. E olha dentro do olho. Eu vejo você no sentido, eu me importo. O que está acontecendo com você? É quando você percebe isso e você fala, amiga, você não está legal, vamos procurar uma terapia? Né? E a gente está aqui mesmo para ajudar e desmistificar que é uma bobeira. É bobeira. Não isso é passa. nada, isso passa. Então, é a gente entender e validar isso na gente. Não é gastar dinheiro. A terapia é um investimento que você faz com você. Sabe? Então, eu falo muito isso, porque não tem coisa melhor do que a saúde mental. Não. A saúde mental, se você tem saúde mental, o resto... O resto é isso aí. O resto é o resto. E como você me perguntou, meu consultório fica no bairro Independência, na Rua Ari Lima, número 34. Telefone. Bairro Independência, Rua Ari Lima, número 34, já aqui na telinha para você. É Clínica Infinity Psicologia Clínica. Temos outras psicólogas também que atendem lá, né? A clínica é minha, mas tem outras psicólogas que atendem. E alguém te sentir, né, incomodado, tocado, se fez sentido, é só procurar, não tenha vergonha, vá se cuidar, né? A gente precisa se Mas cuidar. você podia deixar o telefone, não? O telefone é o 28 9903 0350. Beleza? Tá aqui na telinha, só para você. E aí você pode mandar esse programa para quem você quiser, é só apertar o compartilhar aí, tá bom? Né? Muito, muito obrigada. E eu digo mais, todo mundo, independente de idade, de gênero, de classe social, todo mundo deveria fazer terapia para ter saúde mental. Eu concordo. Muito obrigada, né? Obrigada mesmo, a vocês. né, Marilene? Obrigada. Excelente programa, obrigada.